Olá a todos. Nós hoje estamos aqui para fazer um lançamento convosco do livro do teletrabalho e para discutir o tema do teletrabalho um pouco em modelo de conversação. Estamos aqui eu, António Vilaça Pacheco, e o Fernando Moreira, autores do livro. E, enfim, estamos para falar um bocadinho do que é o teletrabalho e o que é que nos levou a escrever um livro sobre teletrabalho. Posso começar por fazer perguntas e questões? Acho Vamos que é a muito isso. mais giro e dinâmico. Como é que surgiu a ideia do livro? Então, o livro surgiu como consequência de um evento que tivemos este ano, não é? E que nos mudou um bocadinho a vida a todos, que foi a pandemia, não é? E que de facto alterou os nossos hábitos e as nossas rotinas, quer familiares, quer profissionais. E durante esse processo, aquilo que me fez sentido fazer foi refletir o que é que estava a acontecer e como é que isso ia alterar as nossas vidas e como é que deveríamos prever ou não que o nosso futuro pudesse ser afetado ou modificado. A parte que mais me cativou foi que também foi um momento em que podemos reequacionar o que é o trabalho e pensar isso de raiz. O que é que no trabalho nós, se calhar, não estávamos a reequacionar nos últimos anos, e como é que poderíamos resolver aqui alguns paradoxos que podem parecer paradoxos, mas que eu não os considero assim, ainda mais depois do resultado do livro, que têm a ver com como é que nós podemos integrar melhor o trabalho na nossa vida e como é que podemos ser mais felizes a trabalhar. E eu acho que esta é que é a grande motivação original do livro. Como é que podemos ser mais felizes a trabalhar, sabendo que agora podemos mexer com coisas que até aqui parecia que nós não estávamos a equacioná-las porque se calhar o mundo não nos tinha mostrado ou não nos tinha pressionado o suficiente para nós termos que repensá-las e para vermos que de facto existe outra maneira de fazer as coisas. E daí surgiu a oportunidade de repensar o trabalho. E agora uma pergunta difícil. E porquê eu? Porquê é que decidiste-me convidar para Porquê a duas tu? mãos escrevermos este... Então, para quem não nos acompanha há tanto tempo, tu és um autor que já escreveu um livro connosco, em primeiro lugar, que é o Desemmerda-te Mindset, um livro que publicámos no ano de 2019, e que é um livro que eu acho que também ele pode ser uma inspiração sobre como trabalhar e sobre como viver. E eu acho que a oportunidade de perceber o que tu inseriste no livro em termos de qualidade, de como trabalhar bem e como fazer fluir a nossa postura no trabalho e na vida, e também o que daí adveio da nossa relação pessoal e de nos irmos conhecendo cada vez melhor ao longo desse período, fez-me ver de caras que quando pensei no livro e quando pensei em escrevê-lo, para mim ele veio de mãos dadas com a ideia de convidar-te para fazeres parte deste projeto, porque eu acho que existe uma energia que se vive aqui neste espaço e que se vive aqui agora, que partilhamos e que não me pareceu que fosse antinatura fazermos uma coisa destas em conjunto, porque acho que aquilo que é o coração daquilo que se vai entregar tem muita partilha e acho que flui com muita facilidade. Então também achei que, e aqui no lado mais operacional, a tua contribuição era fundamental para completar aquilo que eu achei que poderia fazer com qualidade. Trazer-te seria aumentar a qualidade sobre uma área onde eu não ia entregar de certeza a qualidade que tu trazes. E portanto achei que era um ótimo percurso para fazermos juntos, e que iria funcionar bem, porque eu acho que existe aquela sinergia, aquela capacidade de fazer coisas diferentes, sendo que são parte de uma mesma coisa. Pareceu-me fazer sentido. É giro o que trazes, porque a oportunidade que eu vi desde o primeiro momento em que tu me ligaste e me fizeste convite foi: existe aqui uma oportunidade grande de repensar algo que é muito antigo e que é muito chato e enfadonho e que para muitas pessoas é um motivo de tensão e motivo de doença. É engraçado perceber que, por acaso, off the record, hoje é segunda-feira e a maior taxa de ataques cardíacos que existe é à segunda-feira, entre as 5 da manhã e as 7 e as 8. Portanto, o trabalho é um tema pesado, é um tema difícil, é um tema que causa tensão. E trabalho dá trabalho, não é? Agora, eu gosto desta ideia, e daí também a minha oportunidade de olhar para este desafio, como gosto desta ideia de e se o trabalho desse um bocadinho menos trabalho? E se o trabalho pudesse ser olhado de uma forma mais pessoal, mais proprietária, com mais responsabilidade? Eu aqui defino responsabilidade como habilidade de resposta pelo tema de trabalho.
e quase como se nós não delegássemos a responsabilidade de alguém nos contrata para fazer um determinado trabalho, então nós temos que nos adaptar quase como por osmose ao que as outras pessoas fazem. E então esta oportunidade de nós olharmos o trabalho e o tema do teletrabalho para mim sempre foi muito chamativa. Ainda para mais, quando nós, eu pelo menos pessoalmente, na organização que facilito, passamos por um processo de decisão que envolve o teletrabalho. E isso ainda ajudou muito mais, pelo menos no meu processo, a colocar por escrito aquilo que nós queríamos fazer ou aquilo que nós tínhamos vindo a fazer ao longo dos anos e que nos transforma se for muito mais estruturado, se for muito mais pensado. E daí a oportunidade de escrever. Só que traz aqui um desafio, não é? Que é, isto é escrito a duas vozes. Como é que tu vês este desafio de isto ser escrito a duas vozes e como é que nós, de alguma forma, colocamos estas duas vozes em uníssono neste livro? Como é que foi esse desafio para ti? Olha, em primeiro lugar, quando eu pensei que tenho que trazer o Fernando para este livro, que é uma ideia gira, percebi logo que já me tinha tramado, porque a seguir temos que resolver um problema, não é? Ou pelo menos nasce esse desafio de como é que se faz um livro a dois e o que é que queremos exatamente fazer com um livro a dois. E as primeiras coisas que surgem, e isto porque também sou editor, não é? A primeira coisa que surge é como é que o leitor vai percepcionar isto e como é que isto fica natural. E foi giro porque eu tive um processo aí de, bom, se calhar a melhor ideia é assumirmos no livro quando é que um fala e quando é que outro fala. Foi a primeira ideia. Mas depois pensei, eu não gosto muito desta ideia, porque isto vai quebrar, vai haver ali uma quebra na leitura, e então pensei, não, então como é que eu vou fazer com que pareça sempre uma mesma voz? E depois veio a iluminação, que é, eu não vou fazer nada. Nós vamos escrever o que temos para escrever de uma forma natural, nós vamos contribuir, e também isto é assim, o não vou fazer nada parece que estamos a brincar com isto, mas também é muito fácil para nós. Acho que é muito fácil para nós porque nós já fizemos muita gravação juntos, nós já fizemos podcast juntos, nós já tivemos muitas horas a tratar de assuntos juntos e, portanto, se calhar foi aqui uma arrogância que eu acho que funcionou bem de achar, não vai ser difícil isto fluir e fazer isto juntos porque já existe uma certa linha condutora na forma como harmonizamos o que fazemos. E eu acho que, bem ou mal, eu estou muito satisfeito com o trabalho, eu acho que está muito fluido. Eu não sinto que um leitor vá por um momento preocupar-se com aquilo que é um a falar ou é o outro. Eu acho que se vai sentir que é uma mentalidade comum que está ali, e obviamente que as pessoas sabem que são duas pessoas a escrever, mas eu acho que está muito giro. E aliás, nós criámos uma coisa muito gira no livro, e para quem consiga vê-lo depois com calma nas livrarias e eventualmente quando o comprar, o livro é relativamente... nós tentámos criar uma coisa que fosse animada de ler, e portanto temos coisas como páginas inteiras que nos transmitem ensinamentos muito diretos e que são coisas que nós quisemos salientar ambos. Mas temos também uma coisa muito engraçada, não é? Que, para quem já reparou, a capa são 2 emojis e os emojis sou eu e o Fernando, portanto este é o meu emojizinho, este é o do Fernando, e lá dentro estes emojis falam com vocês, e de vez em quando surge o Fernando a dizer uma máxima que se percebe que é logo dele e que isto tem que ser puxado para cima, e de vez em quando eu trago alguma coisa que aparentemente era mais eu que diria, então traz o meu emoji para a frente. Eu acho que isto cria uma leitura que também tem que ser divertida. Os livros não podem ser... não podem viver sempre no passado. Isto é um livro que é para ser prático, é para ser aplicado e é para ser fácil, porque como tu dizes, não é? O trabalho dá trabalho. Uhum. E se dermos o trabalho às pessoas de estar a ler um livro, estamos-lhes a dar trabalho para resolver o trabalho. Portanto, isto tem mesmo que ser um livro que as pessoas aceitam e recebam como uma coisa fácil, agradável e boa. Boa no sentido em que aproveitem ideias daqui e que apliquem. E eu acho que resolvemos assim a brincadeira do sermos 2 a falar. Eu acho que está suave e está fácil para os leitores. Que eu me dei conta agora. Nós escrevemos o livro 100% de modelo de teletrabalho e não tínhamos discutido sobre isto. Sim. Desde o momento em que tu me ligaste a fazer o convite, todo o livro foi escrito em teletrabalho. Nós não fizemos uma reunião presencial para definir o que é que fosse sobre este livro. Todo o livro, toda a interação com toda a equipa, toda a equipa em teletrabalho, designer em teletrabalho, revisor em teletrabalho. Só me dei conta disso agora. Toda a gente estava em teletrabalho. Qual é que é a tua visão? Agora que damos conta que este produto, que é um output de um trabalho de um conjunto de pessoas,
acontece em teletrabalho? Qual é a tua visão sobre o teletrabalho? Agora indo pelo tema específico. Olha, eu não senti em todo o processo dificuldades por ser teletrabalho. Portanto, a única coisa que eu posso dizer é podemos, e nós sabemos isso, e se calhar por isso é que conseguimos entregar aqui alguma coisa em termos de conteúdos no livro, mas eu acho que fluiu perfeitamente e nunca surgiu uma necessidade de, isto vamos ter mesmo que nos encontrar e fazer em conjunto. Acho que todo o processo agiliza-se facilmente. Obviamente temos que usar um ou outro instrumento diferente, tivemos que fazer reuniões virtuais, tivemos que fazer às vezes telefonemas, às vezes trocámos umas dicas no WhatsApp, às vezes usámos coisas diferentes, instrumentos diferentes, conforme aquilo que era necessário fazer. Trocámos documentos para lá e para cá, tínhamos documentos partilhados e usámos as coisas que estão hoje disponíveis para poder fazer teletrabalho. Mas eu acho que correu muito bem. Consegues ver um desafio? Consegues ver um desafio, neste caso específico deste projeto que nós tínhamos passado? Consegues olhar para um? Esta é tricky. Eu acho que consigo ver um. Então, chuta, diz-me o teu desafio com isto. No meu caso específico, o grande desafio foi como é uma experiência nova, pelo menos para mim, escrever um livro a duas mãos. O que eu senti foi sempre uma tentativa de colocar uma mensagem o mais simples possível e o mais prática possível. E o desafio surgia sempre no sentido de o teletrabalho, o tema de teletrabalho, basta vocês pesquisarem, toda a literatura que existe sobre teletrabalho é muito científica, é muito académica, é muito aborrecida, é muito distanciada. E pelo menos a minha tentativa e o maior grau de dificuldade para mim, pelo menos, foi colocá-lo da forma mais prática possível e daí termos colocado por escrito, ou pelo menos eu ter colocado por escrito aquilo pelo qual nós estávamos a passar no momento e no passado também. Isso para mim é muito difícil, quase como se fosse um diário do que é que se passou e do que é que se vai passar. E eu acho que esse é um maior desafio. No caso de ser em modelo de teletrabalho, acho que uma das coisas que nós fizemos que ajudou no desafio da distância foi esta questão de, com muita frequência, nós fazíamos retrospectivas por chamada e refletíamos sobre o que é que tinha corrido bem e o que é que tinha corrido menos bem. E eu acho que esse é um bom princípio, o princípio da retrospectiva de ok, já fizeste o teu diário e agora bora lá com outra pessoa debater a retrospectiva sobre aquilo que tu escreveste. E acho que ajuda no processo criativo de um output como este. É giro teres falar da parte do diário, porque provavelmente ter-te acontecido a mesma coisa quando estavas a escrever do que me aconteceu a mim, que foi eu revivi outros momentos. Basicamente o exercício foi o de rever todos os momentos na minha vida onde trabalhar à distância apresentou algum tipo de dificuldade e as coisas que eu tive que resolver no passado para o poder fazer. Também explicando um bocadinho, a minha empresa hoje não é totalmente remota, mas consideramos formalmente que o pode ser. Ou seja, aqui eu acho que é muito mais, no meu caso, tem muito mais a ver com um perfil de... Eu sempre quis ter liberdade em termos de trabalho e nunca gostei de ter que ir todos os dias para o mesmo sítio, obedecer a padrões externos, sempre que eu não visse sentido naquilo que eu estava a fazer, que exigisse esse processo. Ou seja, para mim era muito mais importante o que é que eu vou fazer e depois então decidir se eu tenho que ir ao escritório ou não e a que horas tenho que ir e como é que tenho que ir. E isto é uma coisa talvez pessoal. Na minha visão, eu acho que isto parte do princípio que as pessoas gostariam de ter esta liberdade, de não terem que obedecer sempre um padrão das 9 às 6 e poder haver mais flexibilidade no trabalho. Okay. Porque hoje as nossas vidas exigem mais coisas, não é? Exigem as nossas vidas pessoais e o mundo acelerado que vivemos, a modernidade que vivemos, acho que nos exige mais velocidade. E às vezes é muito difícil brincar com os horários e fazer toda a nossa vida encaixar no trabalho e em casa. E eu acho que isto é o maior desafio, e por exemplo para quem tem filhos, e eu tenho filhos e tenho essa experiência, aos horários da escola, aos horários das coisas todas, e nós temos que fazer tudo encaixar. E eu acho que este fazer encaixar é muito difícil na vida de hoje, e acho que as empresas, estando muito competitivas, também puxam muito pelas pessoas, e os horários são difíceis e os desafios são difíceis. Então aqui todo o meu diário, o meu processo de diário, como tu falaste, eu revivi vários momentos do meu passado em que eu cometi uma data de erros.
porque como tu bem dizes, como várias vezes já falámos, ninguém me ensinou a fazer teletrabalho. É uma coisa que nós aprendemos a fazê-la. Nós se calhar temos a ambição de tentar partilhar isso de uma forma ágil e consequente, mas a verdade é que também estamos aqui a partilhar muito os nossos erros do passado, não é? E a partilhar as formas como nós decidimos resolver essas dificuldades. E portanto, eu acho que até aqui, desvendando um bocadinho até os capítulos como temos o livro, a preocupação do livro foi um bocado em criar, em primeiro lugar, em reconhecer, não é, os desafios do teletrabalho, porque existem. E os do trabalho também? E os do trabalho. E agora até vou aproveitar a oportunidade para o fazer ao contrário e vou-te virar a pergunta para ti. Mas inicialmente o que nós fizemos primeiro foi colocar em causa o ir trabalhar. Porque é que o ir trabalhar é importante? E aqui eu separei logo a coisa em dois e nós fizemos isso ao longo do livro todo, que é o ir e o trabalhar. O ir é uma coisa, o trabalhar é outra. E são totalmente independentes. E depois isolar aqui as dores do ir e as dores do trabalhar. E as vantagens do ir ou do não ir e as vantagens do trabalhar com consequência. E, portanto, este é um primeiro capítulo de pôr em perspectiva. No segundo temos a parte dos desafios. E eu gostava agora de virar um pouco ao contrário e perguntar-te, dentro dos desafios do teletrabalho, quais é que te parecem ser os que são maiores dores para as pessoas, ou, se não quiseres assumir as pessoas, o que são dores para ti nos desafios e, eventualmente, soluções para contornar algumas dessas dores. Eu acho que o número 1, e sendo muito direto porque é a única coisa que me vem à cabeça e que vem quase sempre, até como a maior razão dos maiores desafios que nós temos, tem a ver com comunicação. Eu acho que nós já comunicamos de uma forma pobre pessoalmente. Imagina o que é trabalhar num modelo de texto, ou num modelo de áudio, ou num modelo de videochamada, ou o que quer que seja. E é engraçado perceber que ouvi aqui um podcast há 2 ou 3 semanas e a coisa número 1 que esta pessoa procurava na pessoa é eu não quero ver o output, se tu és designer não quero ver o design, se tu és programador não quero ver o código, eu quero ver é como é que tu escreves e quero ver como tu comunicas. Porque, na verdade, talvez o desafio número 1 tem a ver com esta parte da comunicação e com esta capacidade ou não de tu teres, ou de tu conseguires dar e receber feedback. Eu acho que este é o ponto número 1. Acho que este é mesmo o desafio número 1, porque já é difícil pessoalmente. Imagina com um e-mail, imagina com o tom do e-mail, imagina com a forma como tu escreves, imagina com a rapidez ou não a rapidez. E eu acho que este seria o desafio número 1. E eu acho que nós abordamos muito sobre o tema da comunicação. Lá está, da mesma forma que ninguém nos ensinou a escrever, da mesma forma que ninguém nos ensinou a trabalhar no modelo de teletrabalho, também, pelo menos do meu lado, houve muito poucas pessoas, ou pelo menos a escola formal não me ajudou, não facilitou o meu percurso relativamente à comunicação. Seja escrita, seja falada, seja o que for. E eu acho que este é talvez o desafio número 1. Sobre soluções, eu não gosto, ou pelo menos eu tento não praticar aqui uma dica que sirva a toda a gente, porque eu acho que as dicas nunca servem a toda a gente, mas há aqui pelo menos um estado de espírito, não parecendo muito espiritual, mas há aqui um estado de espírito, pelo menos que eu pelo menos tento seguir. Eu acho que este é um dos princípios que nós colocamos nos princípios de teletrabalho, que diz o seguinte, que é primeiro tenta compreender para depois ser compreendido. Isto não é rocket science, isto não veio de... Não, isto também está em literatura, existe em literatura e já é bastante antigo. Estes princípios já são bastante antigos. A questão é que, no caso do teletrabalho, isto ainda ganha uma dinâmica superior. Ganha toda uma dinâmica superior porque tu já não estás 8 horas com outra pessoa, ou supostamente as 8 horas com outra pessoa, e então o compreender ou ser compreendido, o compreender para ser compreendido ganha toda uma nova dimensão, ganha todo um novo espectro de possibilidades que... por causa e efeito, por vezes, podem trazer ou não facilitação ou mais desafio ainda. Porque, sei lá, diria que eu hoje passo talvez 20 ou 30% da minha semana em troca de e-mails, e então basta fazer as contas, não é? Basta fazer toda a panóplia de coisas que tu fazes dentro da comunicação escrita. Então eu acho que esse é o top número 1 de... E para ti? Para mim...
Eu, se calhar, não tem que ser o para mim, mas se calhar eu acho... em primeiro lugar, queria fazer só uma observação gira sobre comunicar, porque de facto, nós falámos no início de que este processo, daquilo que mudou nas nossas vidas nesta altura, levou-nos a pôr em causa a forma como fazemos o trabalho. E não só nos levou a pôr em causa, como nos levou a perceber que ele pode ser feito de outras maneiras e a tentar usar talvez outros instrumentos para ter que o fazer. E é engraçado também ver que a maioria dos instrumentos que nós usamos para teletrabalho já cá estavam antes. Não foi agora que foram inventados, não é? Este ano, de repente, para responder à situação. Eles estavam cá. Simplesmente nós não tínhamos sido empurrados ainda o suficiente para pôr em causa. E então acho que tivemos que pôr em causa por causa do que aconteceu. E aqui eu gostaria também, se calhar, até de deixar um bocado a provocação de nós não voltarmos a fazer tudo como fazíamos antes e esquecermos daquilo que aprendemos neste período. Porque eu acho que foi um período em que pudemos aprender muitas coisas sobre o trabalho e sobre como trabalhar. E acho que era bom mantermos esta provocação de continuarmos a repensar o nosso trabalho todos os dias e não voltarmos agora à estaca zero e fazer tudo igualmente como fazíamos antes e às vezes nem era o mais eficiente. Portanto, eu acho que é uma ideia de eficiência e por isso é que nós chamamos ao livro Princípios e Ferramentas Práticas do Trabalho Remoto. A ideia é trazer princípios que têm muito mais a ver com trabalho do que só com teletrabalho. E era bom que mantivéssemos esta ideia de tentar ser eficientes no trabalho, porque o teletrabalho tem a ver com isso, tem a ver com eficiência, não tem a ver com onde é que estamos. Até porque a nossa ideia, sempre partilhada no livro, e é muito comum, não é trabalhar a partir de casa, é trabalhar a partir de qualquer lugar. É tornar o lugar indiferente e poder na mesma trabalhar com qualidade, não é? Então deixa-me colocar aqui uma questão que eu acho que é pertinente relativamente ao que tu trazes, que é a tua editora, a Self, fez uma dinâmica muito gira que foi fazer umas perguntas sobre o livro, ou pedir às pessoas, pedir ao público que pudesse fazer algumas perguntas. E há aqui uma muito gira que eu gostava de trazer, que tem a ver com aquilo que tu trazes, que é, então, graças a isso, tu consideravas que a forma de trabalho adotada pelas empresas a partir de agora seria teletrabalho, ou seria um modelo de teletrabalho, ou qual é que é a tua visão sobre isto? Se eu acho que as empresas devem passar a teletrabalho, sim. Eu teria que devolver essa pergunta a cada uma das empresas. Okay. Porque eu acho que cada empresa deve pensar e perceber como é que consegue ser mais eficiente e como é que gosta e é feliz a fazê-lo. Porque, acima de tudo, para mim, e acho que partilhas a mesma visão, o importante é nós sermos mais felizes a trabalhar. Porque, como sabemos, o trabalho é uma coisa que tem que ser feita, é uma coisa que dá trabalho, então, mais ou menos, que o façamos com alegria e com conforto. E eu acho que eu acho que isto tem muito a ver com liberdade. Tem a ver com convencer-nos todos de que é possível fazer teletrabalho e de que isto é uma escolha nossa. E é tanto uma escolha ao nível das empresas como poderíamos ambicionar a que fosse uma escolha também dos colaboradores. E eu acho que isto era um mundo bastante interessante se as pessoas pudessem, com alguma liberdade, perceberem junto da sua organização se poderão ser aceitos a trabalhar em teletrabalho ou noutro modelo qualquer que seja que prefira, porque se é isso que a pessoa quer e é assim que ela é feliz e é assim que ela está enquadrada e alinhada consigo própria, provavelmente ela vai produzir melhor e mais. E, portanto, eu diria que a empresa só tem a ganhar em ter a pessoa satisfeita e a pessoa só tem a ganhar em estar satisfeita. Portanto, isto tem a ver com como é que arranjamos ferramentas e como é que criamos dinâmicas entre nós que permitam estarmos onde nos sentirmos melhor, desde que isso continue a dar resposta ao que é preciso ser feito. Mas eu tenho aqui uma outra questão. Eu vou-te encher de questões que é... Vamos. Há aqui uma questão interessante, tem a ver com... E o risco de se perder o controlo e de haver distanciamento entre pessoas. Ok. É giro. A reboque disto, e aproveito para introduzir aqui uma coisa, nós no livro introduzimos uma página que nos dá um QR Code e que permite ter acesso a um lugar no nosso site que basicamente se chama, portanto, é procurar vidaself.com/teletrabalho. E nesse separador o que nós fazemos é inserir pós-livro, inserir conteúdos que vamos recolhendo e que vamos trabalhando para o livro. E uma das coisas são entrevistas e conversas com pessoas que executam teletrabalho há muito tempo e que já estão experientes em teletrabalho e equipas distribuídas e que são capazes de, enfim, equipas distribuídas, quando digo isto, digo inclusivamente geograficamente pelo mundo fora, portanto em várias partes do mundo. E uma das conversas e uma das perguntas que eu mais gostei de fazer foi mesmo essa do o que é que se perde
em termos de... Não tem a ver tanto com o controlo, tem mais a ver com aquela parte do contacto diário com as pessoas que se perde, não é? O ir tomar o cafezinho com o colega do lado, a conversa junto à máquina de água, esse tipo de coisas. E de facto há aqui uma coisa que muda. A forma de nos relacionarmos em teletrabalho muda um pouco. Agora, existem instrumentos para o fazer também. Em termos do controlo, eu gostaria... Aliás, nós falamos disso no livro. Acho que tem a ver com a qualidade da nossa liderança também. Que o controlo tenha menos a ver com picar o ponto, com entrar e sair, e mais a ver com as pessoas serem capazes de entregar aquilo que é suposto entregarem, que é qualidade e trabalho. Eu acho que aquela coisa de estarmos por cima dos monitores das pessoas a ver o que é que elas andam a fazer e espreitarmos, está a trabalhar ou não, eu acho que isto é uma ilusão e todos sabemos isso, e toda a gente que lidera pessoas sabe que isso é uma ilusão de controle, porque na verdade no fim do dia ou a pessoa entrega ou não entrega, e aliás uma das conversas muito giras que eu tive com esse rapaz, que é o Ricardo Parra e que vamos inserir na nossa conversa, foi que no processo do teletrabalho, pessoas que no escritório conseguem brilhar, porque se calhar são muito ágeis na conversa de escritório e são muito ágeis a promoverem-se, no teletrabalho têm muito mais dificuldade, porque de facto têm mesmo que trabalhar. E então eu acho que existe aqui, até aqui, em termos de controlo, até existe aqui uma qualidade melhor no controlo que se possa fazer em teletrabalho, porque na realidade... aquelas pessoas que conseguem passar ao lado um pouco do trabalho e que se conseguem ir promovendo, em teletrabalho têm mais dificuldade porque não surge essa oportunidade. Por outro lado, as pessoas que se calhar discretamente no trabalho não brilham muito, pelo seu perfil, pela personalidade, seja pelo que for, muitas vezes destacaram-se em teletrabalho. Porque tiveram uma capacidade de entregar coisas mais concretas e percebeu-se melhor aquilo que eles estavam a produzir com qualidade. Portanto, às vezes o controle até pode melhorar em teletrabalho. E por outro lado, claro que sim, e aqui assumir a diferença, a conversa, o cafezinho e o etc, perde-se alguma intimidade e alguma proximidade de equipa. Nós falamos aqui no livro também de algumas maneiras de criarmos momentos de estar com a equipa de uma forma mais natural e descontraída e de termos uma interação na mesma informal. E eu acho que isso tem que ser potenciado. Aliás, tu introduziste a brincadeira das celebrações, não vamos detalhar, mas eu acho que devem procurar no livro uma forma de celebrarem a equipa, uma forma da equipa continuar em contacto. Outra coisa gira e que se está a promover cada vez mais são momentos de café virtual. É ser criativo. Isso pode ser potenciado, não é? Em teletrabalho. Sim. E além disso, por exemplo, no nosso caso, nós definimos, nós já tínhamos um modelo de trabalho remoto já há bastante tempo e agora definimos há uns meses, já há algum tempo, ficar 100% em modelo de teletrabalho. E é engraçado perceber que o ânimo das pessoas para fazer um retiro é como nunca antes visto. Porque a malta está mesmo com vontade de fazer um retiro. E essa energia é quase como... Eu gosto muito de ir a casamentos. Gosto da brava de ir a casamentos. Porque não vou todos os dias. Porque se fosse todos os dias, era... E esta ideia é gira, porque ganha toda aqui uma ligação das pessoas pela dinâmica e pela própria pertença da dinâmica e pela vontade delas, que é exceção e não a regra. E eu acho que este modelo de teletrabalho deveria ser também a exceção e não a regra. Quase como se não olhássemos para isto de o trabalho dá trabalho e o trabalho é aquilo que nós já sabemos que o trabalho é. Se calhar também daqui a uns anos, cuidado também para esta visão de que se calhar o teletrabalho também vai ser algo penoso e vai ser algo que não é muito interessante. E toda esta palavra princípios, para mim ganha muita força relativamente ao teletrabalho, porque o princípio é aquilo que tu fazes primeiro e que cria valor, mas não é o outro que faz, és tu que fazes, então são os teus princípios, é aquilo que tu queres fazer, é aquilo que tu queres animar. E esta questão de tu definires o teu modelo, de tu definires os teus princípios, de tu definires como é que tu queres principiar, como é que tu queres começar, é toda uma nova dinâmica. Traz muito mais propriedade e muito mais responsabilidade. Claro. Mas uma responsabilidade que eu acho que é boa, não é? É uma responsabilidade de poderes ditar alguma coisa naquilo que tu fazes todos os dias, não é? Eu acho que é boa. Eu acho que nos retira o papel de vítima e que nos traz aqui uma força maior de criação, maior de... Um dos capítulos, ainda estávamos a falar há pouco, off the record, um dos meus capítulos favoritos aqui, tem um nome sugestivo, que é o altar,
eu não vou abrir muito o jogo, mas esta ideia de tu próprio criares um altar e de tu criares no altar, quase como se o trabalho fosse uma reza, e a própria criação, acho que lhe cria aqui todo um novo paradigma relativamente àquilo que tu queres pedir e criar, àquilo que tu queres fazer, àquilo que realmente te anima, àquilo que realmente tu te vês a dedicar tempo, porque no final do dia tu és aquilo que tu querias, não é? E é ali que passas a maioria do teu tempo acordado, não é? Exatamente. E esse é um ponto-chave. Sim. É que basta... Eu aqui falo muito mal do Excel, do Microsoft Excel, mas basta-te pegar no Excel e tu meteres numas células umas contas sobre o número de horas que tu passas no trabalho, multiplicar pelo, sei lá, o tempo 30 ou 40 anos de trabalho que tu faz-lhe contas. Então, já agora aproveitava para meter aqui a brincadeira das horas que nós passamos a ir para o trabalho. Sabes quantas é que são? Lembras-te do que ficou aqui agora no livro? Não. São 37 dias por ano que nós passamos a ir para o trabalho. A ir e a voltar. Portanto, a ir e a regressar do trabalho, estamos 37 dias por ano, em média. Isto são estatísticas que retiramos do tempo médio que os portugueses levam a ir para o trabalho. É muito tempo. Eu não estou a dizer que nós vamos 37 dias de férias com isto. Não vamos, mas temos todos os dias mais umas horinhas para fazer o que gostamos de fazer também. Os nossos hobbies, estar com os nossos filhos, estar com a nossa companheira, estar com a nossa família, estar com os nossos amigos. E eu acho que isto tem um grande valor. Eu acho que tu, na verdade, não consegues medir, porque são 37 mensuráveis, mas depois toda a frustração, depois toda a causa e efeito daquele tempo que tu gastas, tem causa e efeito noutras coisas que tu fazes. É a energia com que vives. Exatamente, não é? Exatamente. Portanto, é interessante o número, mas eu ainda colocava mais... E temos esse capítulo da energia também. A energia com que chegamos ao trabalho, que é diferente daquela com que acordamos de manhã muitas vezes. Olha, queria abordar aqui uma coisa para garantir que falamos disto, que eu acho isto importante. Tem-se falado bastante das empresas e eu tenho sentido algum ânimo das empresas em tornarem-se remotas. Parte disto tem a ver com as empresas reduzirem também custos de escritório. E eu gostava que o teletrabalho não fosse encarado pelos colaboradores como algo que interessa às empresas porque de repente vão poupar dinheiro. E eu acho que não é só sobre isso. E tem-se falado um pouco sobre isto. Do lado do colaborador, partilha-me um pouco o que é que tu sentes que se ganha do lado do colaborador em termos de modelo de teletrabalho. Sendo que o teletrabalho é a liberdade de poderes defini-lo, não é trabalhar em casa. Eu acho que é um mau princípio. Eu sempre achei que era um mau princípio, e pela questão financeira e pela questão do custo, porque tu estás preso a uma variável que é demasiado pobre. E esta questão do custo, eu vou-te contar o que nós fizemos. No nosso caso, aquilo que eu fiz foi, ou aquilo que nós fizemos foi, e se, de repente, em vez de nós termos um custo com um imóvel, não é? Com um espaço físico, nós pudéssemos pegar nesse dinheiro e redistribuí-lo tanto pelas pessoas, para ajudar, porque elas, eventualmente, não em casa, mas no sítio onde elas vão trabalhar, elas vão ter que dedicar alguma da sua internet, algum do seu espaço, vão ter eletricidade, que ter eletricidade, espaço coisas. Em casa. E se nós pudéssemos abrir aqui a oportunidade de vocês poderem ter acesso a esse budget e nós também pegarmos nesse capital e começarmos a fazer retiros e começarmos a fazer mais dinâmicas e começarmos a fazer mais viagens e esse tipo de coisas. Pelo menos o que eu senti foi que desde o início não tinha tanto que ver com o custo, não tinha tanto que ver com a parte financeira do modelo. Acho que tinha muito mais que ver com as pessoas, de elas de repente se virem com a oportunidade de elas poderem ter um ownership maior sobre o seu trabalho, poderem olhar para este modelo de trabalho como uma opção diferente e como uma opção que existe e que no final do dia não acontece porque deixa de ser um custo para a organização. Eu quero acreditar que eventualmente muitas organizações olham para isso como a questão financeira ou como a questão do custo. Eu acho que seria um mau princípio se nós começássemos por aí. Se isso é que fosse o importante, não é? Se isso é que fosse o importante. E nós também refletimos isso no livro, que de facto para as empresas é uma dor ter um local de trabalho, porque de facto elas muitas vezes não são, o local de trabalho normalmente não é sobre o trabalho que se executa, não é? As empresas não são sobre escritórios, algumas são de imobiliárias ou o que for, mas as empresas não são sobre o seu escritório, são sobre o que se faz nele. E portanto isso é uma dor. O ideal seria aqui resolvermos duas coisas de uma vez, não é? E haver aqui uma melhoria desta coisa que eu costumo dizer que parece
paradoxal, mas que eu não acho que seja. Eu acho que conseguimos resolver para que ambas as partes beneficiem, e essa perspectiva é aquela que nós trazemos aqui. Nós no livro trazemos aqui algumas ferramentas práticas também do teletrabalho, e abordamos uma parte que é muito importante, que é como é que fazemos a vida pessoal fluir com o trabalho, com algumas reflexões sobre esse tema. Tu consegues desvendar um bocadinho o mapa sobre aquilo que fizemos no livro, acerca de uma coisa que também me parece uma problemática, que é onde é que acaba a vida pessoal e onde é que começa a vida profissional, porque às vezes podemos nos perder um bocadinho em casa, e eu acho que isso acontece a toda a gente que executa teletrabalho, às vezes não ter limites e acabam até a trabalhar mais, ok? Como é que queres levantar um bocadinho o pano? Tu não gostas de dicas, eu sei, mas consegues dar umas dicas daquilo que nós aqui tentamos entregar sobre como fazer fluir sem que uma parte prejudique a outra? Sim, acho que sim. Eu acho que o primeiro passo, se lhe pudermos colocar aqui por passos, acho que tem a ver com esta questão dos princípios. Tu definires os princípios de como é que tu vês o trabalho, relativamente a ti, depois relativamente à organização. E depois, se a organização não tiver princípios, partilhar, olha, eu estava a ver que gostaria de, com a organização, de fazer neste modelo. Parece-vos bem, não vos parece bem. Eu acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto acho que tem muito que ver com disciplina, e tem muito que ver também com a capacidade e a oportunidade que tu tens para fazer realmente trabalho. Tu falaste aí em 37 horas, 37 dias por ano que as pessoas passariam a ir para o trabalho, a ir e voltar. Eu gostaria de ter uma métrica, não tenho, mas gostaria de ter. Eu tenho uma pequena ideia de como é que ela poderia ser, do trabalho que supostamente é feito que não é feito. Do trabalho que supostamente é enrolado que não realmente cria um output, que não realmente cria trabalho que não é eficaz. E é engraçado perceber que ainda há muito pouco tempo estava a falar deste termo que nós falamos aqui no livro, que se calhar é o que eu gostaria de pegar agora mais, que tem a ver com o deep work, que tem a ver com esta capacidade de repente, tu dizeres não ao e-mail, tu dizeres não às notificações, tu dizeres não aos WhatsApps desta vida, tu não dizeres não aos estímulos externos, e por momentos, por horas, tu engolires o sapo e fazes aquilo que realmente tens que fazer. Fazes aquilo que realmente tens que fazer. E é engraçado perceber, não é engraçado perceber, mas eu tenho um feeling, e aqui se calhar falo por mim, eu acho que se existir uma skill, uma característica que no futuro vai ser super premiada ao mais alto nível, é esta capacidade que tu tens de teres uma task, de teres a capacidade de eu vou começar esta task e vou acabá-la. Done. E vou fazê-la. Eu acho que isto vai ser claramente neste mundo tão de estímulo, eu acho que vai ser o top em termos de capacidade de produzir coisas. Não estou a falar só de trabalho, mas de fazermos este livro. No tempo que fazemos este livro. De realmente fazermos o que temos a fazer. Porque eu acho que tu passas, não sei se tu pescas, mas nós andamos a ganhar. Então no nosso trabalho, então a malta nos seus trabalhos, há muita coisa que nós fazemos que não traz valor nenhum, que não cria nada, que não... E tu no final do dia, um bocado aquele princípio de 20-80, 80-20, que eu até nem gosto muito, mas que nós falamos no livro e que traz aqui algum valor para aquilo que nós estamos a falar agora, no final do dia, muito daquilo que tu querias não cria valor nenhum realmente. Se tu começares a pensar e fizeres uma lista, olha, o que é que realmente criou valor aqui, o que é que realmente fez a agulha mexer, ou uma outra coisa qualquer, tu vais perceber que em 15 coisas são 2 ou 3. E às vezes estamos a apontar para 15 e que se calhar se eu só fizesse aquelas 3, se eu só me dedicasse àquelas 3, faria totalmente a diferença. E eu acho que esta capacidade não sei se é arrogante, de tu dizeres não, de tu dizeres, não, agora eu não vou responder a notificações. Não, agora eu não vou estar disponível para atender o telefone. Eu acho que tu também aprendes a gostar a dizer não. E acho que tu treinas-te e isso é uma certa evolução, não é? Eu acho que é preciso uma certa maturidade para saber o que é um não consequente e o que é um não que nos prejudica, não é?
Isto tem aqui uma espécie de um bom senso, que é uma terra muito ludosa, uma terra muito difícil, não é? Sim. E eu acho que só também alguma maturidade e alguma reflexão, muita autoanálise, muita reflexão sobre o que é que de facto estamos aqui a fazer, só isso é que permite que os teus nãos sejam bons nãos. Bons para ti e bons para a tua organização, mas bons nãos consequentes. Porque também há o medo de entrarmos no não gratuito, não é? De repente dizemos não porque está na moda, ou porque há um livro que é sobre dizermos não, assim como há livros sobre dizermos sim. Quer dizer, estas modas eu acho sempre extremamente perigosas e generalistas e às vezes pouco inteligentes, porque mas de repente... Deixa-me ser arrogante aqui. Sim. Há aqui um tema sobre as reuniões que eu arrogantemente diria para nós todos dizermos não a metade delas. Mas varrê-las todas. Vejo, de vez em quando, passa-me por mim umas entrevistas de malta que de repente ficou agora no modelo de teletrabalho e que a grande preocupação deles, têm miúdos em casa, etc, é porque de repente passam o dia em reuniões. Sim. Se eles passam o dia em reuniões, eles não estão a fazer nada. Esqueçam, não se produz trabalho em reuniões. Então aí, arrogantemente, eu dizia, pega no teu calendário, elimina-o todo, e quando realmente acontecer uma reunião que for importante, aquilo vai-te chover. Está-me a surgir aqui uma pergunta muito gira para isso. Achas que as pessoas estão a marcar mais reuniões porque precisam de conviver, precisam de estar juntas, precisam de interação humana? Completamente. Então, se calhar também aí era importante trazer a parte em que é preciso criar esses momentos. Que não têm que ser reuniões de trabalho, são de facto assumidamente reuniões de que estás a trocar ideias com o teu colega, mas não são reuniões, não é? Porque não andamos aqui a fingir que são reuniões de trabalho, mas na verdade estamos ali a querer estar juntos, não é? Sim, sabes que novamente não é só sobre o teletrabalho, também é sobre o trabalho em si, não é? E se as reuniões já eram um problema no modelo físico, imagina no modelo de teletrabalho, que tu tens que provar mais, supostamente, ao olho da outra pessoa, aos olhos da outra pessoa, por causa desta questão do controle e das horas e não é? Dás por nós um bocado Tuga style, dás por nós a inventar reuniões às 6:30 da tarde, porque aí provas que trabalhaste até mais tarde e que... Pois. Então dás por nós a fazer em esforço, dás por nós a trabalhar em esforço. Se trabalhar já dá trabalho, imagina o que é trabalhar em esforço, ainda mais trabalho dá. E então crias todo aqui um efeito contraproducente que no final do dia não te resolve aquilo que tu realmente tinhas que fazer, que era engolir o sapo. Sim. Engolir o sapo, quando eu digo aqui o termo engolir o sapo, nós escrevemos isso no livro. E é porque é mesmo um capítulo sobre o engolir o sapo, que aliás é também uma inspiração que existe num livro que é sobre isso, sobre a dificuldade. E é aquela coisa de pegarmos o touro de frente, não é? Fazer a pega de frente, que é isto é aquela coisa que eu vou estar a procrastinar e cortar por aí a procrastinação e dizer não, eu vou pegar de caras nesta que é a tarefa, que são sempre aquelas que nós tentamos adiar e empurrar, são aquelas que são mais importantes normalmente, acho que por medo, por não querer falhar, porque são muito pesadas, são monstros que criámos na nossa cabeça. E o engraçado, nós temos todo o capítulo sobre isso, não quero estar a explicá-lo, mas também eu tenho muito orgulho no capítulo que criámos sobre reuniões, porque acho que as reuniões é outra das coisas que em teletrabalho tem que ser repensada. E se nós já as fazíamos mal antes, como estávamos aqui a comentar, eu acho que é um momento de aproveitar e começar a fazer reuniões com mais consequência, porque por necessidade, uma reunião em teletrabalho sofre de algumas consequências que dizem respeito à distância, que eu acho que até ajudam a que as reuniões tenham que ser pensadas e, portanto, tenham que ser mais eficientes. E eu acho muito giro o nosso capítulo sobre reuniões, eu estou bastante satisfeito com isso, porque é isso, é repensar o trabalho, é torná-lo eficiente. Há aqui todo este livro, pelo menos para mim, foi a oportunidade engraçada de repensar isto. E uma das coisas que tu tens com muita frequência, sempre que estás numa reunião ou que estás num sítio qualquer, tem a ver com esta ideia de plano de ação, plano estratégico de ação, que traz-nos sempre este conceito de to-do lists, de criar listas de coisas para fazer, Quanto mais elas tiverem, mais é giro. E é engraçado perceber, e que foi um dos capítulos que mais me deu gozo de escrever, que tem a ver com fazer uma lista, mas de coisas que tu não deves fazer. Em vez de ser uma to-do list, é uma to-do not list. Em vez de ser uma lista de coisas que tu realmente deverias fazer, deveria ser uma lista para tu revisitares de coisas que tu não deverias fazer e que tu esqueces facilmente. Sim. E que de alguma forma anda de braço dado com os princípios. E que estão a minar o teu trabalho, o resultado do teu trabalho. Porque repara, sobre a questão do não,
O não até pode ser gratuito, mas se tu reparares bem, estás sempre a dizer não a qualquer coisa. Estás sempre a Mesmo dizer quando não a dizes sim, dizes não às alternativas. Claro. O não, o não, e isto agora é quase uma forma estranha de comunicar, é um custo de oportunidade, não é? Porque é tudo o resto que tu deixas de fazer para fazer essa coisa, não é? Tens sempre uma escolha, ou fazer aquilo ou fazer outras coisas, ou eventualmente não fazer nada, também é uma escolha. Mas esse não é sempre um caminho que tu dizes não para seguir uma outra coisa. E portanto eu percebo que sim, percebo que seja um custo de oportunidade e não é só um não gratuito. Porque há aqui um fator importante que eu agora gostaria de trazer esta palavra porque ultimamente tem soado muito comigo, tem estado muito comigo, que é porque tu na verdade precisas de muita coragem. Tu precisas de coragem à brava para fazeres isto. Para tu trabalhares à séria, para tu olhares para ti, para tu definires os teus princípios, para tu definires como é que tu queres trabalhar, para tu ganhares a coragem de ser produtivo ou de querer ser produtivo, é preciso aqui um grau de coragem grande. É preciso aqui tu olhares para isto como uma oportunidade de colocar em causa, como dizes há pouco, mas depois de ser responsável por aquilo que está a acontecer relativamente ao teu trabalho. E é engraçado que não há ninguém que eu conheça que quando realmente faz trabalho deste deep work, que não há ninguém que fique desmotivado depois de o fazer. Não há ninguém. Não conheço ninguém no planeta que tenha feito uma coisa difícil, mesmo que tenha corrido bem ou mal o resultado dessa coisa, que no fim tenha dito que não valeu a pena. E isto tem muito a ver com coragem, tem muito a ver com esta coragem de tu olhares para isto, para o trabalho e eventualmente... Sabes que isso inspirou-me uma frase que eu não sei onde é que eu li ou onde é que eu ouvi esta frase, mas eu há largos anos atrás, por isso é que eu já não me lembro de onde é que ela vem, li uma frase ou ouvi de alguém que muita da nossa felicidade está em terminarmos coisas que começamos. E isto, para mim, isto é uma grande verdade. Eu, quando termino coisas que começo, bem ou mal, resultaram como eu queria ou não, mas quando terminas coisas que começaste, traz um grau de satisfação muito diferente de tu começares coisas e não as acabares. Eu acho que começar coisas e não acabar é algo que nos tira muito. Que nos tira muita energia, tira-nos muita autoestima, tira-nos muita coisa ao longo da vida. Tudo o que começamos e não acabamos leva-nos energia que não volta. E eu acho que terminar coisas e encerrar coisas dá-nos um poder. Um poder muito nosso, muito, muito proprietário. E eu acho que isso é uma grande verdade. É como tu estavas a dizer, terminar bem ou mal, mas terminar. Porque o deep work, eu acho que tem um lado engraçado, que é quando tu estás a entregar aquilo que mais tens de profundo em ti, não é? Quando tu mergulhas no trabalho e dás tudo. Não é propriamente estar a responder a e-mails diversos, não são tarefas superficiais, são coisas onde tu procuras dentro de ti para trazer para fora, não é? E isto pode ser feito em qualquer uma das nossas funções, seja qual for o nosso cargo, não é? Numa empresa, isto não é só para quem é criativo, ou para quem é músico, ou para quem é artista, não é só para isso. Qualquer dos nossos trabalhos deve ter uma parte de deep work, e quando o tem, ele vai buscar aquilo que nós somos, e eu acho que isso é o que traz uma enorme satisfação nas pessoas. É a sua unicidade. Queres agradecer às pessoas por nos estarem a ouvir? Então, eu acho que se calhar terminámos aqui as nossas interações de perguntas. Haveria muito para dizer e muitas perguntas para fazer. Quero agradecer a quem está connosco. Eu deixo aqui um desafio, que é: eu responsabilizo-me por responder a todas as perguntas que nos forem feitas nos canais por onde este vídeo rolar. Sim. Nós temos esse canal aberto nos nossos mídias, mas acredito que a FNAC nos possa ajudar a manter esse canal aberto com as pessoas que nos estão a ver, e nós teríamos todo o gosto em receber dúvidas, desafios vossos, dificuldades vossas, que queiram partilhar connosco e que queiram obter o nosso feedback, para nós eventualmente darmos uma visão daquilo que temos e como é que o nosso livro pode ser uma resposta ou não a isso, e se é que ela existe, se é que nós sabemos, mas também estamos à espera de aprender com isso. E portanto queria agradecer à FNAC, queria agradecer-vos a todos por estarem aqui. Obrigado também, Fernando, e por esta dinâmica, e esperamos encontrar-vos aqui neste livro. Até à próxima.